Fala pessoal, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ter mais previsibilidade nos procedimentos de recobrimentos radiculares e como evitar as temidas recidivas nesses procedimentos. Meu nome é Renan Dalla, sou especialista e doutorando em periodontia, sou mestre especialista em implantodontia. Tenho mais de 20 anos de experiência lecionando sobre cirurgias plásticas periodontais e principalmente sobre os recobrimentos radiculares. E nessa série de vídeos eu quero ajudar você, meu colega cirurgião dentista, a se tornar uma referência nos procedimentos de recobrimentos radiculares. Então, olha só, pessoal, casos assim são cada vez mais comuns, né, no nosso dia a dia clínico e os pacientes estão buscando cada vez mais uma resolução mais harmônica e biológica, né, para esses tipos de situações que são as retrações gengivais. Agora, uma coisa que eu sempre escuto dos meus colegas e alunos é se esses procedimentos são previsíveis, né? Qual a previsibilidade do recobrimento radicular? E eu, nessa experiência aí de mais de 20 anos, estudando e trabalhando com essas cirurgias, eu já passei por diversas técnicas diferentes e hoje em dia nós temos algumas técnicas que realmente conseguem me entregar um resultado muito previsível e atingir resoluções estéticas e funcionais desses casos de retrações gengivais. E então a previsibilidade é algo que preocupa muito o cirurgião dentista. Ele quer entregar para o seu paciente, para o seu cliente, um resultado previsível. Ele quer falar para o seu paciente: eu vou fazer tal cirurgia e vou atingir tal resultado, vou atingir o resultado esperado, né? E alguns colegas às vezes vêm me questionar: poxa, mas eu já vi que às vezes pode dar recidiva, pode não ter o resultado esperado, né? Então, como ser previsível? É isso que eu quero falar com vocês nesta série de vídeos, mostrar como ser previsível nesses procedimentos e mostrar para vocês os resultados. Será que eles são duradouros? Tudo bem, eu vou ter um resultado num primeiro momento. Como é que eu faço para esses resultados se manterem no longo prazo? E tem risco de recidiva esse tipo de procedimento, né? E eu vou mostrar para vocês, então, uma série de casos onde eu tenho acompanhamentos de longo prazo, né? Aqui, como esse caso, 8 anos de acompanhamento, mostrando como fazer para que esses resultados alcançados se mantenham ao longo do tempo. E por que ter previsibilidade, né? O que é tão importante isso? Hoje, previsibilidade é a palavra-chave num tratamento de saúde, principalmente um tratamento odontológico. Você quer ser referência para o seu paciente, você quer ser indicado para outros pacientes. Então, para isso, você precisa entregar um trabalho de excelência e previsível. Até porque as pessoas hoje em dia não têm muito tempo para ficar perdendo de ir e voltar no consultório para refazer trabalhos. Então, essa palavra previsibilidade é algo que eu sempre penso muito durante o meu trabalho. Eu quero fazer um procedimento rápido, preciso, que tenha durabilidade e que o paciente saia satisfeito. Então, isso é ter previsibilidade. E durante esses últimos anos, uma coisa que eu tenho percebido muito é uma procura, uma tremenda demanda dos pacientes que procuram a realização dos procedimentos de recobrimentos radiculares. Esse procedimento é algo que é algo apaixonante para mim, eu gosto muito de realizar, me especializei muito nisso, porém, há alguns anos atrás, era um procedimento que nós não fazíamos tanto, né? Não havia uma procura, né?
os próprios profissionais da odontologia, dentistas que não são da área da periodontia, também muitas vezes não enxergavam aquilo como um problema, muitas vezes não informavam seus pacientes desse tipo de problema, que ele deveria resolver aquilo com uma cirurgia. Em muitas situações, o profissional acabava até fazendo uma restauração de resina em cima daquela superfície radicular que deveria ser recoberta pelo tecido gengival. Então, veja só, um caso como esse de retrações múltiplas, onde o profissional anterior pela qual esse paciente passou realizou restaurações de resina ali nesses caninos, né? E isso definitivamente não é resolução do problema. Hoje a literatura já é bem clara, nos mostrando que retrações gengivais não tratadas tendem a aumentar ao longo do tempo. Então, era comum o profissional fazer ou uma restauração em resina ou mesmo uma coroa, e depois de algum tempo a margem gengival já está mais posicionada apicalmente. Então, é uma lesão com progressão ao longo do tempo. E os procedimentos de recobrimento radicular com enxertos para alterar biotipo, condicionar melhor essa gengiva, traz não só um resultado de recobrir a raiz exposta, que é um resultado funcional também, porque você está protegendo um tecido que não deve ficar exposto ao meio bucal, você está dando também uma resolução estética para o caso. E o que nós temos percebido aí nos últimos anos, né, uma busca por esse procedimento, talvez aí pela questão da internet, Instagram, os pacientes estão mais atentos, recebendo mais informações, e os próprios profissionais, né? Hoje em dia também há uma grande quantidade, aumentou muito a quantidade de colegas profissionais, de colegas dentistas que fazem um encaminhamento de pacientes para eu fazer o tratamento, tá? Então, isso aumentou bastante. Eu venho notando nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, um boom nesse tipo de procedimento e também uma enorme procura dos dentistas, dos cirurgiões, pessoal que já faz implantodontia ou que já é bucomaxilo, tem visto nesse procedimento mais uma forma de aumentar os procedimentos do seu consultório e aumentar o seu rendimento também. Então, veja, são muito comuns esses casos de retrações gengivais em regiões de caninos premolares superiores, né? Então, um canino como este caso, notem até que neste caso o paciente tinha uma certa perda de papila na distal, em que nós poderíamos classificar essa retração como uma classe 3 de Miller ou uma RT2 de Cairo, e que normalmente nessas situações nós falamos para o paciente que o recobrimento total é mais difícil, mas muitas vezes nós atingimos também o recobrimento total, mesmo que seja uma classe 3 de Miller, né, com perdas proximais. Aqui, outro caso também com algumas perdas proximais, um caso já mais amplo, recobrimento de canino a canino, tá? Onde nós conseguimos o recobrimento de 100% dessas retrações, e notem também a diferença no volume gengival. Isso que vai trazer previsibilidade. Então, você alterar o biotipo, transformar um fenótipo gengival de fino para espesso, é o que vai tornar esse seu procedimento mais previsível e com um risco mínimo de recidivas. Aqui um outro caso, né, que eu até já mostrei, onde haviam restaurações, nós removemos essas restaurações de resina e fazemos o recobrimento. Aqui, ó, veja, com apenas 30 dias,
o resultado e a modificação do fenótipo gengival, deixando essa gengiva bem espessa e bem resistente a uma nova retração. Tá? Aqui um outro caso, é, também bem interessante, superior e inferior múltiplo dessa paciente, essa foto aqui da direita é um resultado de apenas 21 dias. Então, aqui um resultado muito bonito, de maneira rápida, e vocês vão perceber que com essa técnica vista modificada, ela não deixa cicatrizes, né? Você não enxerga cicatrizes de relaxantes, nem cicatrizes nas papilas, porque, na verdade, por essa técnica, nós não fazemos incisões relaxantes nem incisões de papila. Aqui um outro caso estético também, muito interessante, incisivo lateral e o incisivo e o canino ali com retrações e os recobrimentos aí já realizados. Mas eu ainda escuto muitos colegas, alunos recentes, assim, questionando, falando, puxa, mas esse procedimento dá certo mesmo? Ainda eu sei que existe algumas objeções em relação a esses procedimentos. Tem colegas que têm certa resistência, têm medo de fazer, acha que pode ser um procedimento com um pós-operatório muito ruim para o paciente, que nas técnicas modernas nós não temos, na verdade. Ah, o medo da recidiva, o medo de não dar certo, tudo isso faz com que muitos colegas prefiram não fazer os procedimentos cirúrgicos de recobrimento radicular e, às vezes, continuar trabalhando da forma mais antiga, fazendo restaurações de resina sobre superfícies radiculares, mas nós temos que entender que não é mais isso que nossos pacientes querem. Os pacientes estão mais exigentes, eles estão mais conscientes do que é o certo e o errado e eles se preocupam também quando vem uma raiz exposta e acha que aquilo pode levar muitas vezes à perda dentária, né? Então, as cirurgias de recobrimentos radiculares estão aí para que nós possamos devolver a estética, a saúde nos nossos pacientes. E uma coisa que traz, às vezes, insegurança para muitos colegas que gostariam de fazer os procedimentos cirúrgicos de recobrimentos radiculares é de não alcançar o resultado esperado. Para isso, há necessidade de um certo conhecimento, né? Um dos conhecimentos importantes é a classificação dos defeitos, né? Porque nós, é claro, sempre esperamos ter 100% de sucesso nos nossos recobrimentos, nas nossas cirurgias. Eu quero ter 100% de sucesso. E muitas vezes um profissional faz uma cirurgia como essa, não obtém o 100% de sucesso e acaba culpando, né, essa falta de sucesso ou falta de um total sucesso no procedimento cirúrgico, ou acha que aquela cirurgia não é para ele, ele não tem mão para fazer isso, acaba ficando frustrado. E muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes o que faltou ali foi um conhecimento em relação à classificação dos defeitos, porque existem vários tipos de defeitos diferentes e cada defeito vai me dar um diagnóstico e um prognóstico. Qual o caminho que eu tenho que percorrer para resolver aquele determinado defeito? Então, existem defeitos mais simples de resolver, que eu com uma cirurgia consigo 100%. Às vezes eu vou precisar de 2 cirurgias para atingir o 100% de sucesso. E tem situações em que eu já vou até falar para o meu paciente, olha, no teu caso é impossível eu recobrir 100% a sua raiz. Então isso é muito importante porque te dá credibilidade, né, quando você coloca com a situação com uma clareza maior para o paciente sem dar falsas expectativas.
Uma outra dúvida que ocorre bastante, né, que meus alunos me questionam bastante, hoje em dia eu recebo muitos casos via WhatsApp, né? Meus alunos têm total liberdade comigo e eu permito isso, então eles vivem me encaminhando casos, fotos, falam assim, olha aqui, dá para recobrir? E aí, às vezes eu vejo casos que nem é de cirurgia, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar isso. Nos casos de lesões cervicais não cariosas, por exemplo, são casos onde trazem grandes dúvidas para os colegas e muitas vezes para os pacientes também. É muito importante nessa situação onde eu tenho a retração gengival, verificar se eu tenho lesão cervical não cariosa também e se essa lesão cervical não cariosa atingiu a coroa dentária. Então eu preciso verificar, lógico, a etiologia dessa lesão e verificar também a, a existência física da junção semente-esmalte. Se eu consigo enxergar a junção semente-esmalte, é porque eu não tenho perda de esmalte. E aí, a resolução desse caso é uma resolução apenas cirúrgica. Já em outras situações, eu tenho a perda de esmalte e uma exposição da dentina que pertence à coroa dentária. Então, nesses casos, não adianta eu querer fazer um recobrimento radicular de uma raiz, de uma dentina que não pertence à superfície radicular, e sim pertence à coroa. Então, nesses casos, eu vou fazer a restauração. E tem outros casos onde eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho retração gengival e tenho também perda de esmalte. Então, eu vou fazer a restauração com resina até refazer a junção semente-esmalte, que foi perdida fisicamente, mas não geneticamente. Então, eu vou reconstruir a junção semente-esmalte, refazer em resina o esmalte perdido, restaurar em resina, né? E depois eu vou promover a cirurgia de recobrimento radicular. Assim eu vou atingir não só o sucesso, mas também a previsibilidade e a credibilidade que o tento busco. Uma outra objeção que muitos colegas colocam é de realmente falta de conhecimento da técnica ou achar que não tem mão para fazer aquilo, acha muito difícil, às vezes vê algum vídeo na internet, fala, nossa, essa cirurgia é meio complicada, acho que não é para mim não, né? Só que ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo técnicas cirúrgicas mais simples, mais previsíveis, né? Então, hoje em dia, muitos colegas buscam técnicas em túnel, porém as técnicas em túnel, nós sabemos que há uma necessidade de uma destreza um pouco maior, de cuidados maiores durante o procedimento cirúrgico, há um risco maior numa dilaceração de papila ou numa dilaceração de margem gengival. Então, nós temos hoje técnicas em túnel, porém extremamente seguras, como é a técnica vista modificada, uma, uma, um acesso através de uma incisão na região de mucosa que permite com que você faça todo o seu descolamento do tecido coronariamente, com total segurança, sem riscos de lacerações. E então é uma técnica que se tornou muito fácil e muito previsível. E como eu vou conseguir uma total previsibilidade e 100% de resultados nestes procedimentos de recobrimentos radiculares? Eu coloco essa busca, né? Eu fundamento essa busca pelo sucesso nesses trabalhos em 4 pilares. Tá? O primeiro pilar é identificar a etiologia do defeito e saber classificar os defeitos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é conhecimento da técnica cirúrgica.
Então, aqui nesses vídeos, eu vou demonstrar para vocês a técnica vista modificada. É uma modificação que nós fizemos da técnica vista original, que trouxe alguns benefícios, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, conhecer bem o passo a passo da técnica é o segundo pilar. O terceiro pilar é a utilização correta dos enxertos de tecido mole, tá? Então, o procedimento que eu mais faço e que eu vejo dar os melhores resultados e as melhores previsibilidades é com enxerto de tecido conjuntivo autógeno. E para você utilizar esse enxerto também existem várias técnicas que hoje são minimamente traumáticas, aquele medo, aquele receio que muitos dentistas tinham e ainda têm de remover um enxerto do palato do paciente, achando que aquilo vai trazer um grande desconforto para o paciente, um pós-operatório muito ruim. Isso praticamente acabou nos dias de hoje com as novas técnicas de remoção de enxerto e de curativo do palato. E o quarto pilar são os cuidados pós-operatórios. Então, toda a orientação para o paciente nas 2 próximas semanas após a cirurgia são fundamentais para que você obtenha o resultado que você espera, um resultado de excelência, de 100% daquilo que você deseja e planejou para o seu paciente. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, muitas vezes muitos colegas me mandam fotos de casos clínicos me perguntando se naquela situação daria para fazer o recobrimento radicular, se não daria, o que tem que fazer. E aí tem casos diversos, tem casos que eu olho e falo, olha, aí nem precisa fazer cirurgia, você só vai fazer a restauração de resina, porque é só uma lesão cervical que envolve a coroa dentária, perda de esmalte, ou não, nessa situação dá para fazer o recobrimento, com uma cirurgia, aqui com 2 cirurgias, tal técnica. Então, é comum, né? Eu recebo bastante pergunta via WhatsApp dessas situações, desses casos. E aqui então eu já quero deixar uma dica prática para vocês aplicarem a partir de segunda-feira no consultório de vocês, sempre quando vocês virem uma retração gengival, saberem classificar, fazer o diagnóstico e o prognóstico correto dessas lesões, né? Isso já vai começar a clarear bastante esse universo para quem ainda não é familiarizado, né, com esses procedimentos. Então, o que nós temos aqui? A famosa classificação de Miller, tá? Então, é uma classificação um pouco mais antiga, de 1985, onde o autor, o Miller, classificou aqui em 4 classes, né? 1, 2, 3 e 4. E temos também uma classificação um pouco mais atual, que é a classificação de Cairo, que seria uma união, né? A RT1, classificação de Cairo RT1, é uma união das classes 1 e 2 de Miller. Então, classes 1 e 2 de Miller virou RT1, classe 3 virou RT2 e classe 4 virou RT3, tá? Mas vamos ao que interessa. Quais são as características desses defeitos, tá? Então, uma classe 1 de Miller ou RT1. Quais as características desse defeito? Primeira coisa, eu vou olhar para os tecidos proximais. Se eu tiver meus tecidos proximais preservados, papila íntegra, tudo certinho, então essa já é uma característica da classe 1, né, da RT1. E na classe 1 de Miller, o que ele verifica? A posição da linha mucogengival, ou seja, se apicalmente ao defeito existe uma faixa de
gengiva inserida queratinizada. Então, quando há uma gengiva inserida queratinizada apicalmente ao defeito, então isso também é chamado de classe 1 de Miller. Tá? Qual que é o prognóstico desse tipo de defeito? Um excelente prognóstico, né? Eu tenho possibilidade de recobrir 100% essas raízes com apenas um procedimento cirúrgico. Tá? Então, eu faço uma cirurgia e tenho 100% de recobrimento, né? Claro, uma possibilidade disso acontecer. Não estou dizendo que isso vai acontecer 100%. A própria literatura diz que esses tipos de defeitos têm uma previsibilidade de recobrimento 100% por volta de 85% a 90%. Classe 2 de Miller, também RT1 de Cairo. Essa classificação de Cairo, o que ela se preocupa? Ela se preocupa principalmente no resultado final. Então, tanto a classe 1 quanto a classe 2 de Miller, ela tem a possibilidade de recobrir 100% das raízes. Tá? Então, é nisso que a classificação de Cairo se baseia. E qual que é o fator chave para eu olhar para um defeito e falar eu consigo recobrir 100% das raízes? São os tecidos proximais preservados. Se eu tenho tecidos proximais preservados, papila íntegra, não tenho perda óssea proximal, perda de crista óssea periodontal, então eu tenho a chance de recobrir 100% essa raiz. Tá? Por isso que elas viraram tudo RT1. Mas qual que é a diferença aqui na classificação de Miller, na classe 2 de Miller? É que muitas vezes, para esses casos, eu consigo o recobrimento, porém eu preciso de mais de uma cirurgia. Por quê? Como vocês podem notar, a linha mucogengival, pela posição da linha mucogengival, vocês notam que a retração gengival ultrapassou a linha mucogengival. Ou seja, apicalmente ao defeito, eu não tenho mais tecido queratinizado, gengiva inserida queratinizada. Eu só tenho mucosa alveolar. Então, nesses casos, muitas vezes fica difícil você trazer, não fica um resultado tão interessante, você trazer a mucosa para fazer todo o recobrimento. Então, em alguns casos de classe 2 de Miller, eu posso precisar de mais de uma cirurgia. Em alguns casos, eu consigo resolver com apenas uma cirurgia, em outros casos, eu vou fazer duas cirurgias. Eu vou fazer uma primeira cirurgia para transformar uma classe 2 em classe 1 e uma segunda cirurgia para finalizar o recobrimento radicular. Então, veja que nas classes 2 de Miller, ou RT1, possibilidade de 100% de recobrimento. Classe 3 de Miller, ou RT2. O que significa isso? Significa que eu já tenho alguma perda proximal, tá? E que a posição da margem gengival está apical à porção proximal. Então, isso significa o quê? Que eu tenho a possibilidade de melhora de algum recobrimento, mas normalmente não é possível 100% de recobrimento. Tem casos, como eu até já mostrei aqui nesse vídeo, que classe 3 de Miller deu para recobrir 100%? Tem casos, mas na maioria das vezes o que você vai falar para o teu paciente para ter credibilidade, para ser previsível? Você vai falar para o seu paciente, eu vou fazer uma cirurgia, vou melhorar, mas eu não posso prometer 100% de recobrimento, como nesse caso. Então, dentes, a gente conseguiu reconstruir uma gengiva aí queratinizada, melhorou o recobrimento, mas não foi 100% devido às perdas proximais, ok? E nas situações classe 4 de Miller ou RT3 de Cairo, são situações com perdas ósseas horizontais, defeitos periodontais horizontais e também defeitos verticais.
com situações onde eu não tenho a possibilidade de recobrimento radicular, tá? Não há previsibilidade, nesse caso, de recobrimento radicular. Ah, Renan, então, nesses casos eu não opero? Não é bem assim. Muitas vezes eu ainda opero casos de classe 4 de Miller ou RT3. Por que que eu opero? Muitas vezes para melhorar a condição gengival, melhorar fenótipo gengival, dar mais proteção para os dentes. Então, por exemplo, um caso como esse, veja, não tem previsibilidade de recobrir essas raízes, já tem uma perda horizontal. Porém, a gengiva da paciente era extremamente fina, só tinha mucosa, isso dificultava muito a higiene. Então, foi feita uma cirurgia aqui, uma cirurgia de enxerto gengival livre, para quê? Para criar uma faixa de tecido espesso e queratinizado, uma gengiva inserida queratinizada, para dar uma condição melhor de higiene para o paciente e para que esse problema não progrida ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? Deu para entender isso aí, né? Então, beleza, pessoal. Esse era o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe um comentário que a gente responde aí com o maior prazer, tá? E aproveita, dá uma curtida aí no vídeo e nos siga aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.